É uma coisa que eu tenho pensado muito, desde que eu comecei a ter uns sintomas de depressão, transtorno de ansiedade, há algum tempo já, alguns muitos anos, 10 anos para ser bem específica, foi o quanto nós temos medo de ser vulnerável, né? O quanto nós temos medo de mostrar para as pessoas aquele nosso lado mais vulnerável, por medo de julgamentos, por medo de indagações, por medo de pensar que as pessoas não entendem, porque de fato muitas vezes elas não entendem. E existem muitos rótulos, né? Quando a gente relata para alguém que está passando por uma crise de ansiedade, que só a gente sabe o quanto é sério, é muito comum as pessoas dizerem: ah, isso é uma frescura, ou isso, tipo, você está fantasiando, não é tão grave assim. E só quem passa sabe o quanto isso é doloroso, porque além de você lidar com o que está acontecendo dentro de você emocionalmente e fisicamente, você precisa lidar com o julgamento das pessoas sobre o que só você sabe que sente, né? Não sei se faz sentido, mas tipo, quem já passou por isso sabe. E é muito constrangedor, porque quando se trata de saúde mental, é algo que muitas vezes, eu falo por mim, em um contexto cristão, a gente negligencia, porque a gente pensa o seguinte: não, se eu sou cristão, Deus existe, me ama, eu não posso passar por isso. Ou tipo, eu não posso dizer para as pessoas que eu estou sentindo isso porque elas podem julgar a minha fé. Eu passei por todos esses processos, né? E por todas essas indagações. E é muito confuso, porque a gente começa a ter muitas dúvidas e questionar muito como a gente está se sentindo. E é muito louco, assim, porque você precisa ter muito equilíbrio e ter pessoas que realmente estejam lhe dando suporte para que você consiga passar por isso bem, né, assim. E no meio de tudo isso, o que eu mencionei no meu Instagram hoje, que é a questão da terapia, da importância da terapia. Algumas pessoas falaram: ah, você acha que todo mundo deve fazer terapia? E a resposta é: não, não sei. Tipo assim, comigo funcionou. Eu acho que Deus, ele usa de diversas estratégias, né? Tipo, a estratégia de Deus com a minha vida foi usar a terapia, usar uma psicóloga, dar sabedoria a ela, orientá-la das diversas formas para que ela me ajudasse a me reencontrar, né? Há um ano atrás, e eu estava pensando sobre isso, por isso também isso me motivou ao vídeo. Há um ano atrás eu disse assim, de ansiedade que eu já passei. E era horrível, porque só eu sabia o que eu passava e eu não queria compartilhar isso com as pessoas que estavam mais próximas a mim, porque, tipo assim, as pessoas muitas vezes não entendem, né? E eu sofria sozinha e eu me trancava aí no banheiro e eu, tipo, sofri, passei por tudo aquilo e com medo de me expor, né? E assim, muitas vezes Deus, ele tira todas as nossas convicções, tudo aquilo que a gente tá lançando, né, as nossas confianças, as nossas certezas, para ele nos fazer realinhar, né, a nossa vida, para nos fazer olhar a vida por outro ângulo, né? Tipo, é como um sopro, né? Saem coisas, pessoas, situações e Deus faz a gente se perceber às vezes sozinho, que foi como eu me senti. E tipo assim, agora eu preciso fazer alguma coisa, ou eu me entrego ou eu busco ajuda. E foi nisso que entrou o apoio de terapia, da terapia, né, da psicóloga. E assim, foi crucial para mim, porque eu estava sem igreja, eu estava muito afastada dos meus amigos, eu não queria conversar com a minha família a esse respeito. Eu estava com muito medo dos julgamentos, a gente sente vergonha, sente culpa, acha que é uma responsabilidade nossa, acha que a gente está sendo fraco, às vezes acha que é frescura, assim, e isso nos angustia, isso abala a estrutura, é uma solidão absurda, porque a gente quer só apenas esconder isso de nós mesmos e das pessoas. É um turbilhão, assim. E nisso, assim, eu já tinha tentado a terapia e não tinha conseguido, não tinha me adaptado. E quando eu fui de novo, assim, foi realmente libertador. Mas só Deus sabe o quanto foi difícil, porque, assim, é muito difícil você se abrir para uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu, e dizer para ela tudo o que está se passando que você nem sabe dizer nem para você mesmo. Assim, e quando eu estava esperando na primeira consulta, eu ficava me perguntando o que danada eu vou dizer para essa mulher,
como é que vai ser isso, né? Que coisa louca. E assim, quando eu cheguei lá, foi como se eu tivesse tirado um fardo das minhas costas. E não o fardo todo, né? Eram algumas pedras. Então, a cada segunda-feira, quando eu ia, era como se eu estivesse tirando mais alguns quilos das costas. E isso foi tornando a minha caminhada mais leve. E isso foi fazendo eu enxergar várias partes da minha vida sob outro olhar, né? Tipo, minha vida com Deus, minha vida com a minha família, com os meus amigos, com a igreja, tipo, ter toda uma nova percepção, ressignificar tudo isso. E foi muito bom, foi muito válido, porque é, eu passei a me enxergar. Eu acho que a terapia, ela não ajuda todo mundo. É como eu sou nutricionista e eu sei que 90% do papel na dieta não é minha como nutricionista, é do paciente, se ele está disposto, se ele está se jogando, se ele quer mudar, né? A terapia é da mesma forma. Eu ia para lá, eu saía de lá e começava a fazer autorreflexão, e começava a pensar, e começava a querer mudar e buscar novas coisas para esse novo estilo de vida que eu estava escolhendo, né? Então é muito uma fase de ressignificar, mas isso só depende de nós que decidimos dar um passo para terapia. E é como eu disse no Instagram, tipo, a gente não é uma coisa que foi do mundo e às vezes não dá certo na primeira tentativa, mas a pessoa não pode parar por conta disso, né? A gente precisa realmente persistir, porque isso é muito, para mim, eu falo isso sem exagero, assim, foi um divisor de águas. Eu parei para pensar, eu estou em julho, né, um ano depois, e eu parei para pensar em tudo que eu vivi nesse um ano. E eu costumo escrever as coisas que eu sinto. E eu fui fazer meu devocional esses dias, e ao ler meu devocional de um ano atrás, eu percebi como eu estava mal, como eu precisava de ajuda e como eu tinha vergonha de pedir ajuda, né? E e hoje eu me percebo bem melhor. Eu já tive outras crises de ansiedade esse ano? Tive. Eu já me afligi, já me abati, já fiquei angustiada, sim. Mas é diferente, sabe? Porque você começa a se perceber sob outro olhar. E você começa assim, hoje quando eu tenho crise de ansiedade, eu paro e eu tento, tipo assim, calma, Graziele, né? Calma, respire, calma. Vai, as coisas vão se encaixar. Olhe as coisas por outro ângulo. E é como se isso viesse trazendo um sopro de paz sobre mim, né? E assim, eu estava lendo a palavra e tenho pensado muito sobre o que os pastores têm compartilhado na igreja. E assim, é muito interessante porque a gente tem dores na nossa alma que refletem sobre o nosso corpo e sobre o nosso espírito. Tipo assim, o nosso físico é muito desgastado nessas crises e o nosso espírito também, porque isso questiona muito sobre a nossa fé. As pessoas começam a perguntar onde é que tá Deus nisso? Ah, você fala tanto sobre Deus e por que está passando por isso? Né? Eu lembro muito, eu lia muito Jó quando eu estava no auge, assim, porque Jó para mim é um livro de sofrimento, né? Tipo, ele perdeu tudo tipo, eu costumava dizer para minha mãe, né? Quando ela me indagava a respeito de algumas coisas. Eu dizia para ela, amanhã a gente precisa passar por isso quando a gente vai apoiar alguém em silêncio, como os amigos de Jó fizeram inicialmente. Porque ainda que eu tente, eu não consigo sondar a dor do outro. Ainda que eu tente, eu não consigo imaginar como ele está se sentindo. O que para mim é simples, para o outro não é. Então, tipo assim, quando a gente começa a falar demais e querer encontrar razões e querer culpar a pessoa por algo, a gente acaba aumentando o sofrimento e a dor dessa pessoa, como os amigos de Jó fizeram com ele, né? Então, é muito aquela coisa da empatia. É de tipo, eu vou sentar e chorar com a pessoa, é chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, como a palavra fala. E é muito difícil, porque a gente fica olhando para a pessoa assim, faça alguma coisa, né? Tipo, as pessoas me diziam, tá tudo tão bem, tipo, você parece tão bem, se mova, né? E só eu sabia o quanto isso era difícil para mim, né? Mas é uma escolha realmente. A gente decide dar um passo de cada vez, como uma criança que está aprendendo a andar, né? Ele engatinha, tropeça, começa a andar, vai tropeçando várias vezes, caindo várias vezes, até que ele continua firme e daqui a pouco ele está correndo e está pleno, né? Assim, então Deus ele vai nos ajudando nesse processo e não é de uma hora para outra e não é fácil, né? Mas é uma escolha, assim, escolha caminhar,
né? Tipo, eu dizia isso para mim todos os dias, quando eu acordava. Graziela, escolha um novo dia. Lembre-se que as misericórdias de Deus se renovaram. Elas se renovam a cada manhã. E, tipo, é esse amor que me sustenta. Então, caminhe mais uma milha. Dê mais um passo, né? Até que as coisas vão se colocando no lugar. A gente vai dando um passo só de cada vez, né? E quando eu vou para a palavra, eu aprendo que é na nossa fraqueza, muitas vezes, que nós estamos fortes. A gente começa a entender o quanto nós somos dependentes de Deus. Eu digo que é muito difícil explicar a fé, né? Assim, muitas pessoas questionam porque você crê, como você crê, como é isso. Eu acho que crer é uma coisa assim que não é de sentimento, não é de emoção. É tipo, eu escolhi, eu tomei uma decisão de crer em Deus. E isso me trouxe a um lugar de paz, e isso me trouxe a um lugar de refúgio. É em Deus que eu paro e consigo sentir equilíbrio. Assim, eu não consigo explicar isso para as pessoas de uma forma teórica, científica, eu só consigo sentir. E não é um sentimento, eu tô arrepiada, não. É simplesmente, numa hora de uma crise de ansiedade, eu saber que o único lugar que eu vou sentir paz é em Deus. É tipo assim, parar e dizer, Deus, por favor, me ajude. Né? Traga sobre mim a paz que excede todo o entendimento que Paulo tanto falava. Deus, você é o príncipe da paz, então traga sobre mim essa paz, eu preciso senti-la. E de repente você é colocada no lugar de paz em Deus, e Deus vai trazendo esse sopro, essa tranquilidade sobre nós. Mas não é fácil e não é de uma hora para outra, né? E a gente precisa entender a palavra para que nesses momentos a gente consiga declarar a palavra para nós mesmos, né? Tipo, Davi fazia muito isso, é muito comum a gente ver no livro de Deus ele falando com a alma dele. Por que você está abatida? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, confie nele, pois você ainda vai louvar a ele. E é muito nessas horas que a gente pensa que Davi é doido, né? Mas a gente pensa, não, eu preciso dizer isso para minha alma. Confie no Deus que você serve. Confie no Deus que você chama de Pai. Diga isso para as pessoas, mesmo que elas duvidem, mesmo que até você mesmo duvide da sua fé, de que você vai ficar bem. Pergunte para sua alma por que ela está abatida e espere que o príncipe da paz ele vai trazer sobre você todo o entendimento, toda a paz que você precisa. Né? Tem um texto que eu compartilho sempre, que eu já preguei sobre ele algumas vezes e eu já fui muito provada nisso que eu preguei, porque é muito fácil a gente falar, né? Mas quando a gente é provado sobre isso, tipo, quando a gente é questionado sobre a convicção que a gente tem nisso, a gente coloca em xeque, né, o que a gente falou. Então, Jeremias 29:11, ele fala, bem sei eu os planos que tenho sobre vós, né, são planos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e para lhe dar uma esperança. Então, se eu confio que Deus é o meu Pai, se eu confio que Deus ele me criou, se eu confio que ele tem pensamentos preciosos para mim, como o Salmo 139 fala, eu confio que esse Deus tem planos de paz para mim, para me dar um futuro, para me dar uma esperança, mesmo que hoje eu tenha depressão, mesmo que hoje eu tenha pensamentos de morte, mesmo que hoje eu tenha ansiedade ou qualquer outra coisa que acometa a gente de uma forma geral, especialmente relacionadas à saúde mental. Quando eu trago à memória quem é o Deus a quem eu sirvo, quando eu trago à memória o quanto Deus é cuidadoso, o quanto Deus já fez e o quanto tem a fazer na minha vida, eu simplesmente tenho paz. E isso não é explicado cientificamente, né? Isso é simplesmente se sente. É de dizer assim, Deus, eu não tenho nada, eu não consigo dizer nada para outras pessoas, mas eu espero que sobre ela essa mesma paz. Que o Senhor é o príncipe em planos de paz e não de mal. Para a minha vida e para a vida das pessoas que passam pela minha vida, e eu posso testemunhar isso. Para mim, por anos foi vergonha conversar isso com alguém. Isso de pessoas por várias vezes, porque eu era muito julgada, porque as pessoas falavam muito. Então é muito aquela coisa, eu vejo muito isso no Instagram, tipo, você não sabe o que o outro passa, seja empático, né? Abrace, converse, não julgue. Simplesmente abrace a pessoa e ore por ela e dê uma palavra de vida para ela. Às vezes você pode salvar alguém de algo terrível, porque você foi Deus na vida dela, né? Nós somos sal, nós somos luz. Nós estamos na vida das pessoas para isso, né?